Bom, gente, sem mais conversa, sem mais delonga, nós vamos convidar a Rosana, dar a ela as boas-vindas. Nossa colega militar, viu, Adriana? Rosana vai falar para nós hoje sobre a importância do trabalhador na casa espírita. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada pela sua presença. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz em nossos corações. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem. Eu sei que a maioria talvez já escutou bastante essa abordagem, mas nunca é demais nós estarmos recordando, que é a importância do trabalhador na casa espírita. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 20, 21. Quais são os nossos tesouros? Quais têm sido os nossos tesouros? Ultimamente, eu tenho prestado muita atenção na palavra apego. Então, quando se diz ajuntai tesouros no céu, nós costumamos pensar muito em coisas materiais. As coisas materiais, sem dúvida, nos trazem muito apego. Nós somos seres ainda muito apegados às coisas materiais. Mas também existe o nosso apego emocional. Quando alguém parte daqui para o mundo espiritual, nós muitas vezes nos desequilibramos. Quando um filho muda de uma cidade, a mãe chorosa diz, ai, mas meu filho vai para tão longe, né? Quando uma filha casa e o quarto dela fica vazio, quanto sofrimento, às vezes, nós sentimos ainda. Então, isso tudo são os nossos apegos, as nossas dificuldades emocionais também. E, atualmente, é muito importante nós observarmos também que esses tesouros, esses apegos nossos, eles são de várias ordens. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo explica isso para nós, né? Em outros termos. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Ele chama atenção, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Mas o que significa esse sacrificar? Nosso mundo é material e nós precisamos ainda viver essa vida material. Estamos encarnados num corpo muito denso ainda. Então, há necessidade da matéria. Ninguém está dizendo o contrário. Mas o interessante é trazer para o nosso coração a ideia de colocarmos na balança a importância que nós damos. Quer dizer, sempre nós vivemos numa consciência ainda infantil. Ou é isso, ou é aquilo. Mas, na verdade, tudo no mundo que nós vivemos é dual. Matéria e espírito, saúde, doença, alegria, tristeza, direito, esquerda. Nós, naturalmente, vivemos numa dimensão de dualidade. Então, nós somos e precisamos viver, principalmente encarnados, a vida material. Mas nós somos, antes disso, seres espirituais, né? Seres que sobrevivem à morte do corpo físico. E o que será que nós temos feito para pensar nesse assunto? Ou, se nós já vivemos na doutrina espírita, será que a gente entrou no automatismo, que a gente não tem ressignificado, procurado compreender e vivenciar mais esses valores espirituais? Sem dúvida, todas as religiões pregam a fé na vida futura. Isso nós sabemos, né? A continuidade dela e a forma com que a vida espiritual nos apresenta depois da morte é uma particularidade de cada crença, de cada religião. E muitos, né, a maioria, todas as religiões falam muito da fé. E todas elas pregam essa fé e falam da recompensa depois da morte, numa premiação, que para muitas é o céu ou o inferno. E a gente sabe que essa premiação futura, né, não é, na verdade, uma premiação, porque a vida é uma só, na carne ou fora dela.
a nossa continuidade, o nosso ser espiritual depois da morte, ele depende do aqui e do agora. Como eu vivo o aqui e o agora, o presente. E essa fé, muitos pregam a fé para essa conquista, né, de um céu, um paraíso, pela fé. E muitas vezes a gente pensa assim, mas o que é fé? O que é fé? Fé é confiança, é confiar, segundo o Evangelho, que se tem na realização de uma coisa é a certeza de atingir aquele fim. Ela dá uma espécie de lucidez para nós, a fé, que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios para a gente chegar até lá com absoluta confiança. Será que o espírita tem fé? Será que nós temos fé? Isso é uma pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo. E nós vamos testando a nossa fé no dia a dia, nas atribulações do dia a dia. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou para o centro, eu tenho muita fé nos espíritos. Mas a fé não é provada aqui dentro do centro espírita. A fé é uma conquista interna feita no dia a dia lá fora. Aqui, pelo contrário, quando a gente chega, a gente se enche de uma vibração gostosa e diferente. Porque já tem um ambiente espiritual mais preparado, né, devidamente já arquitetado para nos acolher. Então, às vezes, a gente está até triste lá, quando chega aqui a gente se alegra. Mas a grande prova é como nós vivemos as nossas tristezas no dia a dia. E como que nós testemunhamos essa fé? Não é para ninguém, é para nós mesmos. Na nossa ligação com o divino, com o sagrado que está dentro da nossa alma. É importante a fé? É. Mas, assim também a fé, se não tiver obras, por si só já está morta, né? Então, Emmanuel, ele nos lembra muito isso. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Eu pergunto para vocês, a gente evolui no plano espiritual também ou não? A gente evolui só lá, ou evolui só aqui, ou evolui nos dois? Nos dois. E por que a gente tem que reencarnar, então? Por que aqui em Tiago já está falando para nós que precisa de obras, de obras, de obras? Será que são as construções materiais só? As obras é tudo aquilo que eu edifico e que torna em mim um hábito ou um automatismo. O automatismo final da nossa evolução é o automatismo do amor. É o hábito natural de amar, de servir, de doar, de se doar sem nenhum sofrimento, sem nenhuma cobrança interna, mas sim pelo simples ato de amar. Então, todo esse processo, vai para o plano espiritual, volta, vai para o plano espiritual, volta, é no intuito de realizar em nós um automatismo, um aprendizado constante, para que a gente trabalhe em nós as nossas dificuldades. Aquilo que está no subconsciente, fruto do passado, nosso passado de fera, de animalidade, porque teve um tempo que quando o homem queria alguma coisa, ele ia lá e tomava do outro. E estava tudo certo. Ontem eu estava assistindo uma série da Idade Média. Vamos disputar na guerra, na espada. Depois o homem criou as leis para que aquilo fosse mais, vamos dizer, de direito, né, de quem era de direito. Agora, nós estamos aprendendo que na evolução nossa, no nosso refinamento espiritual, o refinamento diz dessa transformação daquilo que está no nosso subconsciente, arquivado pela evolução e pelo passado. Então, o presente é uma nova conquista, em que a gente aprende a automatizar a nossa boa parte. Então, o homem de bem, ele, na verdade, ele vibra naturalmente numa nova consciência. Lá no Evangelho é bem claro, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizessem.
Então, a gente começou falando do automatismo do amor. Mas, no nível que nós estamos, o amor vai se expressar quando a gente descobrir a necessidade de, no mínimo, ser útil. Porque nós não amamos ainda. Nós tentamos ser generosos, fazer beneficência, nós temos afeto. E o amor verdadeiro, ele reúne todas as virtudes. Mas, até reunirmos todas as virtudes, é necessário a gente ser operoso. Então, essa oportunidade de ser útil é que, para nós, tem que ser uma busca constante. Por isso que no Livro dos Espíritos é bem claro. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Quer dizer, todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Todo mundo não quer, às vezes, ter que trabalhar para o sustento. Ah, mas seria tão bom. Às vezes nem joga, né? Mas quer ganhar. Por quê? Porque a gente acha o trabalho pesado. Para nós, as coisas são realmente pesadas. E aqui na Terra é assim mesmo. Parirás na dor, retirar com o suor do teu rosto o pão de cada dia. Então, é penoso o trabalho para nós. Mas os Espíritos, quando ele está tratando da questão de ser útil, olha o que ele está querendo dizer. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que ele foi feito. Então, nós precisamos desenvolver em nós, naturalmente, a lei do trabalho, mas não é só do pão material. Porque tem outra lei no universo, que é a lei da reciprocidade. Dar e receber. O professor Pietro Baldi, não sei se alguém conhece a obra dele, eu gosto muito, tem 20 anos que eu estudo a obra de Pietro Baldi. Foi um médium, um filósofo, veio morar no Brasil, convidado pelos espíritas. E ele fala que nós fomos criados todos juntos como uma grande rede espiritual. Na condição que nós estamos, nós não sentimos ou não percebemos essa rede. E ninguém vive sozinho. Nós temos no próximo uma lei de complementariedade. O outro nos complementa. Então, quando nós procuramos não nos isolarmos, nós já estamos procurando vivenciar também essa lei. Por isso que o trabalho na Terra não constitui só de produzir bens materiais, mas de produzir homens de bem. O homem que não olha só para o seu umbigo, mas olha ao seu redor. Então, o propósito da vida é só esse. O único e fundamental propósito da vida. Lá no Livro dos Espíritos está assim: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazer e dar frutos que vos alimentem? Então, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos alimentar desse maná que vem dos céus. O que é o maná que vem dos céus? É um alimento que, naturalmente, a vida emana de Deus para nós, porque nós estamos mergulhados em Deus. Nós respiramos em Deus. Mas nós não conseguimos absorver, porque a nossa visão no mundo, ela se torna distraída com o carro que eu tenho que pagar, o aluguel que venceu, a comida que eu tenho que pôr dentro de casa. Então, o bom homem e a boa mulher não é aquele que provê só, porque isso é a vida material. Isso é obrigação natural. Então, o bom homem, a boa mulher, o bom ser, é aquele que começa a despertar para uma nova vida, uma consciência diferente. Tanto é que lá no Evangelho, olha só, nas grandes calamidades, a caridade se emociona. E observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, quando tem uma enchente, quando tem um terremoto, quando hoje a gente está até já, eu acho que a gente até avançou um pouquinho, que nessas grandes calamidades, até do outro lado do mundo, a gente já começou a despertar. Porque até bem pouco tempo a gente dizia assim, nossa, graças a Deus que no Brasil não tem terremoto. Graças a Deus aqui não tem vulcão.
E quando acontece do outro lado do mundo, será que não tem interesse para nós, como seres, todos filhos do mesmo Pai? Então, essa consciência do homem de bem, ela precisa dilatar esse ponto, de eu cuidar não só dos meus ao meu redor, mas do outro, independentemente de onde ele esteja. E o nosso despertamento para esses infortúnios do dia a dia é o nosso grande desafio. Porque, às vezes, a gente participa de uma campanha, arrecada uma cesta, tem lá enchente no Nordeste, que às vezes acontece, no Sul, a gente manda uma colaboração. Mas a fome do dia a dia, a fome daqueles que se tornam invisíveis para a sociedade. A nossa utilidade ela está nisso, de servirmos para minimizar a fome do outro. E não é só fome material, gente. A gente vai ver aqui que, como espíritas, a fome ela deve ser saciada em vários níveis. Então, lá no Evangelho está bem claro, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, os tempos são chegados. A gente já vem sendo assim avisado e nós estamos percebendo que a mudança, a evolução pressupõe a mudança global, né, geral, coletiva. A pandemia trouxe para nós uma reflexão incrível. Momentos difíceis que nós fomos cerceados na convivência. A nossa maior dor foi o danado lockdown. Foi uma prova da existência dessa lei da reciprocidade, de necessitarmos uns dos outros, às vezes, de um simples café com um pedacinho de bolo. Né, Coronel Álvaro? Que saudade nos momentos de pandemia, porque nós alimentamos da energia de uns para com os outros. Nós alimentamos disso. Porque se fosse assim, quem tivesse todos os problemas materiais resolvidos com uma boa fortuna, não tinha depressão, não cometeria suicídio, não sentiria um vazio. Então, a gente veio no mundo para preencher esse vazio interior. Então, a pandemia, ela trouxe para nós uma dificuldade imensa e foi um momento de fé e de prova para todos nós. Aonde que a gente conseguiu forças? Eu, particularmente, eu conheci a doutrina em 1984. Conheci Esther Leide no Regeneração, né? E estou lá até hoje. E o que me sustentou nesse momento em que a gente se viu separado e a gente teve que continuar alimentando a nossa fé, um trabalho espiritual que também não podia parar, foi na fé amealhada com muito sofrimento ao longo de todos esses anos, procurando a convivência com os espíritos. Então, além da caridade material, a doutrina espírita ela nos convida para o trabalho espiritual. Esse de sustentação interna. No momento da pandemia, o que nos trouxe sustentação foi acreditarmos que os espíritos estariam nos amparando, que aquilo que nós conseguimos desenvolver em nós pela sensibilidade mediúnica, de fazer uma prece à distância, de fazer trabalhos de passe à distância. No Regeneração, nós fizemos desobsessão à distância. As nossas casas estão interligadas como uma grande internet mediúnica. Eu não parei. Nós fizemos corrente magnética desobsessiva à distância. Incorporação à distância. Doutrinação mental à distância. E para fazer isso, tem que ter o quê? Fé. Mas recursos internos amealhados todo dia com muita pressa, porque todos nós ficamos realmente desestruturados, abalados no mínimo. Então, diante disso, a doutrina espírita ela nos abrange um campo de trabalho belíssimo. Para o espírita, não tem idade, viu? Está com o olhinho aberto, está encarnado, aproveita. A menor oportunidade de servir. Há uma necessidade, o corpo pede com o tempo que a gente descanse mais um pouquinho, ceda, né, aquele momento assim, necessário de refazimento. E não é disso que a gente está tirando da gente. O que a gente não pode deixar morrer em nós é a alegria.
o entusiasmo de continuar fazendo, seja o trabalho que for. E doutrina espírita trabalha o que não falta. Quando Jesus veio ao mundo, ele ordenou, ele deu uma ordem para os 12 dele, os 12 apóstolos, e disse: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então os espíritos reproduzem para nós a mesma fala do Cristo. Então eles estão dizendo assim: olha, não importa a crença, mas como se tratando de doutrina espírita, meu filho, olha, vai lá, limpa o centro. Vai lá, meu filho, ajuda a fazer uma sopa. Arrecada alimento, sim. Mas também ouve um irmão necessitado. Desenvolve a sua sensibilidade mediúnica, porque você deve trabalhar não só no plano de encarnados, mas também ajudando os desencarnados. E eu acho a doutrina espírita lindíssima nesse instante. Nesse quesito. Ela abre um horizonte. A gente não só atende ao encarnado, mas também o desencarnado. E quando um parente nosso desencarna, a gente fica assim: ai, meu Deus do céu, ajuda que ele seja levado para um centro espírita, que lá ele possa ser ajudado, que ele receba energia. E eu pergunto, centro espírita funciona com quem? Com trabalhadores. Então, a gente quer para os nossos, tudo de bom. Mas nós temos que trabalhar nesse terreno para que essa alegria de servir não pare. Para que a casa exista. E que a gente não seja desistente por pouca coisa. Não é aquela cobrança. O trabalhador falta, a gente fala assim: está faltando trabalho, Faltou hoje. Ah, mas eu estou com muita dor. Não, vai para o centro que cura. A gente não está querendo dizer que é 8 ou 80. Está morrendo, tem que ir. Não, calma. A gente tem a necessidade natural de se refazer, de respeitar o outro quando está doente, de dar um amparo e de entender a dificuldade do outro, mas de estimulá-los sempre e nos estimulando também. Então, o espírita, ele não é herói também assim, não. Ele é um ser humano no mundo. E a gente precisa olhar para as nossas necessidades, senão o trabalhador adoece trabalhando também. Então, é se permitir se restaurar. Estou doente, hoje eu preciso tomar um passe. Toma, por que não? No meio de tanta energia, para um pouquinho. Se refrigera, reabastece e continue. Jesus disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, na seara espírita, realmente, o número de trabalhadores é pequeno. Apesar da consciência da importância do trabalho espiritual, da evolução espiritual que o Espiritismo desenvolve em nós. Por quê? Ser espírita não é fácil, Eu não sei se vocês aqui escutam. Às vezes se confunde a ideia de ser espírita com super-herói. Mulher Maravilha, super-homem, que é forte, que não tem que dar conta de tudo e ser ainda perfeito. Não se trata disso. Trata-se de ser uma pessoa persistente consigo mesmo, com seus sentimentos e com aquilo que ele pode realizar. Por quê? Quando ele se compromete e vai para o centro, a família muitas vezes diz assim, virou fanático. Agora está indo demais, virou fanático. Ou então, ele tem que lutar com essa dualidade. A gente continua tendo uma vida profissional, vida familiar e vida de centro espírita. Então, nós lutamos, muitas vezes, com a nossa dificuldade interior mesmo, do cansaço. E é disso que a gente estava falando agora há pouco. A gente se programa, se refaz, faz um rodízio para que o trabalho não esmoreça. O que mais? A gente tem que lutar com o orgulho, com a preguiça, porque a gente vive de doação mesmo. A gente se doa, a gente doa financeiramente e a gente tem que bater nas portas. Tem uma coisa mais desafiadora do que a campanha Alta de Souza? De sair pedindo. Então, casa espírita é uma casa do coração. É uma casa onde vai se doar mesmo e tem que persistir. E depende da persistência de todos, porque quanto trabalho tem para a gente ainda desbravar.
Muitos têm dificuldade, às vezes, de encontrar na casa espírita, de trabalhar. Por quê? Eu consegui enumerar algumas coisas que me vieram à cabeça. Muitos não vão trabalhar porque ficam esperando o convite pessoal de alguém. Fulano, vem trabalhar conosco. Por que a gente não se oferece? Eu quero ajudar. O que tem para eu fazer aí? É um autoconvite. É um autoconvite. Às vezes, muitos são convidados, mas também não aceitam o serviço que lhe é oferecido. E por que não aceitar o que nos é oferecido? Isso, às vezes, é um orgulho, porque muitas vezes a gente não quer começar por uma atividade simples. O orgulho ainda bate forte em nós. Então, o trabalho na casa espírita é um trabalho de desafio íntimo, de aceitar aquilo que é colocado para nós. Ou então, às vezes, o trabalhador, ele impõe condições para trabalhar que não dá para ser atendido. O que mais? Reclamam sempre, às vezes, o direito de escolher a atividade que ele quer. Tudo bem, a gente quer escolher, escolhe. Deu para encaixar? Deu. Não deu. Olha, mas nós estamos precisando de você hoje, é lá na cozinha para ajudar na sopa e lavar a panela. Vai para lá ajudar hoje. Então, se dispor é isso, com o coração aberto para aquilo que aparecer. E como espíritas, eu acho que a gente é muito abençoado, que a gente ainda pode escolher. Muitos acham que tem que começar por cima, né? Muitos já chegam na casa espírita dando palpite. Ah, mas eu não concordo com isso, não. Às vezes a gente não trabalhou na casa para saber as necessidades reais da casa. Para dar palpite, eu tenho que fazer a minha parte, vivenciar, ter vivência, para depois dar o meu palpite com atestado de comparecimento, né? Muitos rejeitam disciplina de horário, disciplina para chegar, para terminar. E doutrina espírita não trabalha com só o plano de encarnado. Nós precisamos ter realmente essa disciplina. E, às vezes, a gente tem medo de melindrar as pessoas quando a gente fala de disciplina. Não tenhamos medo da palavra disciplina. Até as crianças gostam de disciplina. Porque, se não tiver disciplina, tudo vira uma bagunça só. E nós seremos os primeiros a reclamar, né? Muitos têm dificuldade também de trabalhar em equipe, porque trabalho espírita é em equipe, e às vezes a gente quer que prevaleça a nossa opinião. Então é hora de escutar, é hora de dar opinião e deixar o outro falar. E muitos de nós, quando assumimos um trabalho por longo tempo, a gente acha que é dono dele. Se chega alguém para colaborar, a gente quer impor disfarçadamente, com aquela capa de bom espírita, com a nossa máscara, né? Então, pessoal, quando eu coloquei esses pontos, foi para que a gente observasse em que ponto a gente tem que analisar. Por quê? Se a gente lembrar em Mateus, falando do servo, né? Tem um pedacinho que eu tirei, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não importa o número ou quantidade daquilo que nós nos dispomos a fazer, mas como nós nos dispomos a realizar algo. E se a gente quer trabalhar, um ponto importantíssimo chama-se obediência. Obedece. Nós somos revoltosos da lei divina. Então, obediência cega ajuda pouco, segundo o reformador, no crescimento do trabalhador, mas quem se dispõe a obedecer é o que começa com mais acerto. Porque isso, obediência, pressupõe humildade. E, às vezes, nós espíritas nos vangloriamos muito do saber. Eu li, eu sei, mas doutrina espírita trata de uma questão, não é saber. O saber é muito importante, mas é ser. E ser alguma coisa é começar pela obediência. Então, obedece aquilo que a vida te coloca para você como trabalho. Se dispõe a experimentar. A gente descobre na casa espírita muitos talentos, sabiam? Quando não tem ninguém, vai a gente mesmo. E nesse vai a gente mesmo, a gente acaba descobrindo muitos potenciais que a gente não sabia que tinha.
Ele é forjado na necessidade do dia a dia. Ah, não dou conta de lidar com criança dá tanto trabalho. Começa. De repente, você se descobre um talento para contar a história e tirar a moral da história. E agrada as crianças, e aquilo te revigora com uma energia ímpar. Né? O trabalho espírita, ele deve ser sem restrição de pessoas, pois se amardes somente aos que vos amam, que galardão havereis. Ele também se envolve com aquela questão, sem se prender a convenções, como Jesus, que não se deteve ante as limitações do sábado. É um trabalho de todo dia. Sem se fechar no âmbito familiar. Só vou para o centro se meu marido for. O marido só vai se a mulher for. Jesus ampliou para nós no Evangelho a ideia de família. Há um amor que nos leva a amar não só aqueles da nossa família. A gente ama com dificuldades da família, mas precisa aprender a expandir essa capacidade, né? Sem interesse de vantagem pessoal. Aqui eu abro um parênteses. A gente ainda tem essa barganha, ainda tem o ego, mas a gente hoje, nosso desafio é perceber aonde que está a nossa vaidade extrema. E nos percebendo, a gente já está desenvolvendo uma nova consciência de trabalhador. Com previdência, procurando pensar e prever antes de agir. Trabalho na casa espírita é como uma empresa espiritual. Mãe Zefirina, mentora do Regeneração, ela disse, aqui tem que trabalhar como uma empresa. Todo mundo assustou. Nossa, empresa? Mas empresa é uma palavra material. Não, meus fioquim. É uma empresa espiritual, que tem que ter preocupação com gasto, tem que ter planejamento do dia a dia. E isso não é se considerar importante, mas se considerar organizado. Com rendimento também, apresentando o resultado possível e desejado, como esclarecido na parábola dos talentos. Então, a gente precisa ressignificar a ideia do centro espírita. Então, a seara, ela está aberta. Então, a gente procure o trabalho. Chico nos deu um exemplo maravilhoso de trabalhador. Vocês lembram que o homem trabalhava de dia, trabalhava de noite, trabalhava de madrugada. Era uma energia fora do comum. Uma vez ele chega de madrugada e a casa dele estava pitimbada de vômito dos gatos. E ele queria acordar a irmã para ajudar a limpar aquele vômito das altas horas da madrugada. Com certeza ele estava cansado, né? Queria que a irmã acordasse. Aí Emmanuel passa um sabão danado, né? Você que vem de uma reunião espírita, está fugindo da sua obrigação? Está exigindo que uma pobre menina cansada de trabalhar nas panelas e no tanque para que não lhe falte comida nem roupa lavada, limpe esta sujeira? Você vai pegar um pano, vai trazer água, sabão e vamos lavar. Então Chico acatou. Só ele lavou. E Emmanuel, de braços cruzados, se limitou a passar sabão no coitado. Por que Emmanuel fez isso com Chico? Porque no Espiritismo, a pessoa tem que começar estudando nos grandes livros e também lavando as privadas, trabalhando, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas de nossos irmãos. Se não tivermos coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, de uma privada, nós estaremos estudando os grandes livros da nossa doutrina em vão. Então, o trabalhador da seara espírita, ele se alegra com aquele trabalho que lhe aprouver, aquele que vier no momento, e se descobre nele. E descobre uma alegria e se alimenta de uma energia que só ele consegue entender. Então, para a gente finalizar, né? O Espírito de Verdade ainda observa, o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, duas coisas aqui a gente precisa compreender, tirar para nós na casa espírita. Praticar caridade na própria casa espírita. Como? Trabalhando pela união de todos os companheiros, apagando a fofoca, o disse-me-disse, a disputa, porque os nossos egos ainda, né, são grandes. Então, o nosso grande desafio é conosco mesmo, na persistência. E que a casa espírita sempre está aberta para todos nós, para todos aqueles cujo coração quer se abrir.
então trabalho não nos faltará. Porque quem é bom doa um pouco, né? Quem ama vive para doar. Quem é bom suporta a ofensa, mas quem ama esquece. Quem é bom sorri, mas quem ama faz sorrir. Quem é bom começa e acaba, mas quem ama começa para nunca mais acabar. Quem é bom faz o que pode, mas quem ama faz o impossível. Quem é bom sempre ajuda quem está por perto, mas quem ama sempre está por perto para ajudar. Quem é bom ajuda e mede a sua ajuda, mas quem ama ajuda sem medir. Quem é bom sobe conosco ao Calvário, mas quem ama fica por nós na cruz. Que o Cristo Jesus renasça também em nossos corações. Que assim seja. Eu quero, então, agradecer, viu, Rosana, em nome da nossa casa, a sua presença aqui. A sua palestra foi muito importante para nós, relembrando as nossas obrigações de espírita, né? Porque, como você disse, o espírita ele não escolhe trabalho. Eu até brincando, eu brinco muito com o pessoal aqui, o Adriano, com o João, o pessoal fala, ó, eu já escrevi uma carta para o doutor Inácio Ferreira, quando eu desencarnar, para ele guardar uma vaga para mim, lavar banheiro lá no hospital dele. Então, mas é uma brincadeira que realmente a gente, como espírita, almeja realmente um trabalho o mais humilde possível, porque é o trabalho humilde que engrandece a pessoa, engrandece o espírito, né? Então, nós queremos agradecer a Rosana, é minha colega de profissão, nós somos militares, e eu tenho muita satisfação quando eu vejo uma policial feminina em encontro, porque foi nos idos de 1986, se não me engano, que nós tivemos a felicidade de criar a Polícia Feminina na Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu vejo com muito prazer quando eu encontro uma policial feminina. A Rosana é uma policial feminina, né? Bom, então nós vamos fazer a nossa prece, né, de agradecimento. E vamos, nesse momento, mais uma vez, meus irmãos, agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores espirituais, por esta noite tão agradável, por esta reunião maravilhosa, cujos ensinamentos foram muito importantes para revivermos os nossos ideais como espíritas. Senhor Jesus, que possamos voltar aos nossos lares com os nossos corações cheios de alegria, cheios de amor, encontrando lá os nossos familiares com muita paz. Graça vos damos, Senhor, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe com todo o seu amor, com toda a sua bondade, e que assim seja. Bom, agora está liberado para o passe. Quem não tomou passe, quem não fez o passe de tratamento, pode se encaminhar para aquela salinha aqui do lado. Vocês vão ver o pessoal aqui. Podem ficar à vontade enquanto a gente termina. A gente faz uma harmonização final enquanto vocês tomam passe. Nós que os chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor, de luz, de vida, mas Ele é um só, está entre nós. Ouvir sua voz no coração.
aves pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. No som da vida, no som da vida. Bom, nós vamos nos despedindo do pessoal que está em casa. Muito obrigada pela presença de vocês aí online e até a próxima segunda-feira. Vamos cantar mais?